E aí, pessoal, tudo bem? Então, eu vi um desenvolvedor de jogos fazer meio que um vlog, de certa forma, né, um devlog, de ele desenvolvendo um jogo. E aí eu pensei, putz, eu estou desenvolvendo um sistema e muita gente me pergunta como começar, etc. Vou pensar em compartilhar e talvez vocês participarem também um pouquinho desse processo de criação, porque eu estou fazendo isso aqui sem fins lucrativos, não a ideia de virar uma plataforma nem nada. Eu já comentei sobre isso, que eu não gosto da ideia de ter um software e ser um desenvolvedor B2C, né? Ou seja, desenvolvedor direto para os consumidores, porque é um tipo diferente de atendimento, etc., que não é muito a minha área onde eu tenho maior excelência. Contudo, eu gosto de fazer isso, eu entendo bastante de educação também, e essa parte de fazer desenvolvimento técnico também acho que pode acabar ajudando. Dito isso, eu estou desenvolvendo uma plataforma também, dar um contexto geral sobre isso, principalmente sobre a escolha da plataforma, do nome da plataforma, né? Em 2015, eu e mais uma pessoa que eu conheci na internet, um desenvolvedor, a gente começou a desenvolver juntos uma plataforma que era para ser um Google da educação. A ideia é que você pudesse buscar e ele ia encontrar para você os cursos naquela área, cursos, artigos, etc., livros, para você poder estudar. Essa plataforma chamava Vozuni, que significa, né, sua universidade, né, vamos dizer assim, e é por isso que o nome da plataforma é esse. E aí eu trabalho na Amazon hoje e eu desenvolvi uma plataforma que para líderes, que eles podiam dizer lá qual era, e é um líder de uma camada específica de liderança, né? L4 e L5, na qual eles poderiam dizer, por exemplo, eu quero aprender tal coisa, esse é o meu objetivo de carreira, etc. E aí você ia fazer uma autoavaliação sobre como que você estava nas habilidades de liderança, né, no segundo modelo da Amazon. E aí ele ia criar um learning path, né, uma jornada de aprendizagem para você especificamente. Essa plataforma está funcionando, operante, etc. Mas é para a Amazon, é bem no contexto da Amazon. Eu pensei, cara, se a gente extrapolasse isso, de criar uma plataforma que, usando IA, né, que você poderia aprender qualquer coisa. E aí isso foi o que eu acabei criando. E aí eu vou mostrar um pouquinho aqui sobre o meu processo. Então vamos lá. Então a primeira coisa que eu fiz era assim, eu já sabia mais ou menos qual que seria o stack que eu ia usar, né? Eu queria usar WordPress, o LearnDash, já tem LMS, enfim, já sabia bastante disso. Então aí qual que é o fluxo, né? A minha ideia é que a pessoa ela ia digitar o que ela queria aprender, a IA ia extrair quais são qual é a skill que ela vai aprender, vai verificar se isso já existe no banco de dados, se não existir, vai criar uma rúbrica, porque um dos problemas que eu vejo assim com o curso é que geralmente ele é definido assim, iniciante, intermediário, avançado, mas isso muda muito, então eu queria criar uma rúbrica, então ele vai de 1 a 10, né? Na verdade hoje vai de 0, eu mudei isso, então ele vai de 0, que significa que você não sabe nada, então vai ensinar o básico, porque o problema é que com 1, é que o 1 ele assume que você já sabe alguma coisa, né? Então eu falei, putz, vou ter que criar o 0 também, para que a pessoa não saiba nada, então vai ensinar bem o básico. E aí ele vai buscar, ok, já que você está no 1, vamos mudar de você de 1 para o 2, né? Então o objetivo não é que você vire 10, mas de 1 para o 2. Só que o que eu queria também é que ele customizasse, porque assim, se você sabe, por exemplo, design instrucional, e você quer aprender design instrucional, imagina que você é professor, você provavelmente já sabe didática, já sabe um pouquinho sobre teoria educacional, então a plataforma, ela busca, por exemplo, ok, design instrucional, quais são as habilidades que um designer instrucional tem que ter, você vai também se classificar nessas habilidades. Então, ele vai montar uma jornada, um curso para você, baseado no seu objetivo principal, né, sei lá, design instrucional ou programação de 1 para 2, e aí ele vai pegar todas as skills que são relacionadas com isso. Então, por exemplo, o que eu pensei muito, na verdade, quando eu criei isso, é que eu pensei assim, cara, se eu vou aprender tomada de decisão, tomar decisão envolve pensamento crítico, mas se eu vou aprender pensamento crítico, eu também preciso aprender a tomar de decisão. Então, são habilidades que elas são um relacionamento bilateral, né? Bidirecional. E você tem níveis diferentes dessas habilidades, uma habilidade influencia a outra. Enfim, não vou entrar tanto nisso, né? Teoria educacional de mapeamento de atividades, mas a minha ideia então, a jornada vai ser baseada exatamente na sua habilidade, na sua auto-percepção de sua habilidade, né? E nas habilidades que são relacionadas a essa. E ele vai mapeando esse grafo de habilidades aí, né? Então, acho que isso foi uma pegada bem legal, assim, para desenvolvimento dessa plataforma especificamente. E você vai se avaliar, né? Então, que está aqui, né? Você vai se avaliar em cada uma dessas skills. E aí a IA vai criar um mapa de uma jornada para você.
E aí eu defini isso aqui, né? Então, 50 aulas para expandir o seu conhecimento na skill primária, né? Que são a skill que você quer aprender. Aí ele coloca também 30 aulas na skill secundária e tem 20% nas skills terciárias. Skills secundárias são skills que são pré-requisitos para você aprender a sua habilidade principal. E skills terciárias são skills que são reforçam. Então, por exemplo, se você quer aprender design instrucional, por exemplo, não necessariamente você precisa saber sobre instrução. Você não precisa ser um professor, né? Mas ela ajuda bastante, né? Ou você não precisa saber, por exemplo, sobre... você vai aprender programação, PHP, por exemplo, não necessariamente você precisa aprender, sei lá, HTML, não é um requisito. Mas se você já tem lógica de programação, isso ajuda também, né? Então, tudo isso. Não sei se eu usei os melhores exemplos. E aí eu criei um sistema também de hash também para poder identificar melhor as aulas, porque cada aula tem um código, etc, né, para ficar, para eu reutilizar as aulas também. Então, cada aula tem um código único, que é um padrão, assim, para eu conseguir identificar, por exemplo, essa aula ensina tal habilidade, mas também ensina tal habilidade, porque daí eu posso, em vez de pesquisar pelo título, porque IA é muito inconsistente na criação de título, não muito, né, mas tem uma inconsistência, cada aula tem um código que diz exatamente o que aquela aula ensina. Então, se eu olhar, por exemplo, hoje uma aula, o hash dessa aula, eu consigo exatamente definir o que ela ensina de fato. E aí vem, acho que o meu lado positivo, assim, do meu background é que eu sou uma pessoa sou designer funcional, estou com educação faz 10 anos, né? E eu também tenho esse nível técnico, então eu consigo juntar, por exemplo, aqui, teoria educacional, como posso criar de um fato um sistema que não seja só IA vai criar a aula para você, mas também tem essa camada aí por cima, intermediária também, de instrução, né? E isso dá por tudo assim no sistema, então como ele cria os tipos de atividades, tipos de quizzes, ainda tem algumas limitações, mas é porque eu também não fui tão atrás, por exemplo, de criar diferentes atividades interativas, ele não cria vídeo, não busca por vídeo, não busca por imagem, não cria imagem, porque tá tudo no teste, então. Mas vamos usar a plataforma. E aí tem umas coisinhas legais, por exemplo, assim, você pode dizer aqui, né, eu quero aprender violão, mas também tenho interesse em aprender inglês e francês, certo? Aí você vai colocar aqui, então ele vai buscar. Essa animação foi muito legal criar, inclusive. E aí ele vai identificar que tem essas 3 habilidades. Então, hoje o sistema, ele não vai criar um curso com todas as habilidades envolvidas, certo? Mas o que eu quero fazer no futuro é que isso já fiz, inclusive na Amazon, você pode dar o contexto, porque na Amazon, quando a pessoa entra, né, quando eu crio o sistema, eu tenho acesso, por exemplo, ao título da pessoa, né, qual que é a posição dela na empresa, o nível dela, né, na Amazon tem 12 níveis, e a localização dela, então eu consigo personalizar muita coisa baseada só nessas 3 informações, né? A job level, a job title e a location, né, da pessoa. Aqui eu não coloquei isso ainda, mas o meu objetivo é colocar, por exemplo, assim, eu sou, sei lá, eu sou um professor que quero migrar para a área de design institucional, então ele vai poder levar tudo isso em conta. Hoje você pode digitar tudo isso, mas ainda não leva em conta isso, porque tem questão de sanitizar, né? Que sanitizar é quando você tem que filtrar o input, né? Então, como aqui tem input do usuário, né? O usuário vai decidir certas coisas, vai escrever certas coisas, para questões de segurança, até a injeção de prompt, eu tenho que trabalhar esses dados antes de conseguir processar eles, senão tem muito perigo de as pessoas burlarem, etc, né? Então, eu tomei algumas precauções nisso. Mas, eu quero inserir isso como uma feature no futuro, né? Você dizer, por exemplo, eu trabalho na tal empresa, por exemplo, numa Big Tech, eu trabalho numa startup, numa cidade pequena e eu quero aprender isso para me destacar no mercado de trabalho. Pá! Aí ele vai conseguir montar um curso específico para o teu caso. Já é possível, no caso eu sei fazer isso, né? Eu já fiz isso, mas hoje aqui eu estou tomando algumas precauções. Então vamos lá, então você vai escolher qual... uma coisinha que eu fiz, cara, eu vou ter que reiniciar na verdade. Uma coisinha que eu fiz aqui é que você, por exemplo, deixa eu colocar aqui, ó, inglês para design. Você consegue criar uma skill que são várias skills juntas. Então, acho que isso é muito legal. Assim. Então, você pode personalizar sua skill. Eu estava, inclusive, testando aqui que eu quero criar esse tipo de conteúdo que é UX para educadores. UX de plataformas educacionais. Né? Então, você pode aprender UX, mas você também pode aprender um tipo específico de UX, vamos dizer assim, né? Então vamos testar aqui.
eu coloquei inglês para design institucional. Então, beleza? Aí tá aqui o nível selecionado, então eu não sei nada, mas você pode dizer, por exemplo, assim, você pode ir no 10, né? Então, eu sou uma autoridade global em design, que foi meio exagerado, né? Inovando e mudando, mas vamos lá para o nível 1, né? Vai ficar mais fácil. Então, isso aqui é tudo criado por IA, tá? Aqui eu coloquei também uma parte de debug, mas obviamente isso aqui só eu que sou administrador consigo ver, né? Então aqui, nível 1, compreende e utiliza termos básicos de design institucional em inglês com dificuldade. Então reconhece algumas palavras-chave, interpreta frases muito simples e curtas com ajuda, pede esclarecimentos frequentes ao se deparar com conteúdos em inglês. Agora vamos para o nível 4, por exemplo. Vamos no nível 5, que é o meio termo. Aplica a terminologia de design institucional em inglês em contextos práticos de discussões em equipe. Então, traduz com precisão termos técnicos, participa ativamente de reuniões e cria protótipo de conteúdo. Aí, qual que é a diferença para o nível 6? Você já elabora documentos e colabora com equipes. Então, esse tipo de precisão, eu acho que, cara, é muito legal assim. E agora a parte mais legal vem depois. Então, vamos selecionar aqui o nível, colocar o nível 1, que é a pessoa mais básica, né? E agora o sistema, ele vai procurar pelas skills que são pertencentes a isso. Lembrando que temos skills secundárias e skills terciárias, né? As skills secundárias são skills que são requisitos para aquela habilidade, e tem as skills terciárias, que são as skills, como fala? Que reforçam, né? Ou seja, não necessariamente você precisa ter, mas seria legal se você tivesse. Vamos colocar assim, né? Aqui eu coloquei só para eu poder testar, na verdade, tá aqui a rúbrica, né? A skill só é criada se você clica aqui, porque como eu estava testando muito, ele ficava criando o tempo inteiro, então eu falei assim, deixa eu colocar uma pausa, um gatilho para não ficar, como fala, criando tudo toda hora, isso vai consumir muito o meu tempo. Eu gastei Quanto que eu gastei no total? Acho que foi R$ 200 até agora em token, é muita coisa. Isso sem imagem, gente, isso sem imagem, é muita coisa. Já tem muita skill aqui criada no banco de dados, porque, né, pensa para cada uma skill que você cria, ele cria uma rúbrica para essa skill, depois ele cria as mais 5, né, 5 skills secundárias, né, e terciárias. Então, é muita coisa que ele cria. Então, eu coloquei um freiozinho ali que estava gastando pra caramba. Um outro freio que eu coloquei também é porque eu estava usando o modelo mais avançado, 3.1 do Gemini. E agora eu estou trabalhando um pouquinho para usar modelos que tem, porque esse aqui, como eu não estou criando um texto muito grande, eu talvez consiga usar uma LLM que seja um pouquinho mais barata, não um pouquinho, quero uma LLM que seja muito mais barata, mas que consiga um resultado muito satisfatório. Então eu trabalhei com o Gemini 3.1, e assim, gente, para cada run, né, para cada vez que eu gerava uma jornada, né, um curso, ele gastava R$ 16. Era muita coisa, porque eu faço a IA, ela confrontar ela mesma, né, então aqui nos bastidores, né, a IA se confronta em alguns momentos para validar, né, sanitizar dados também. Eu faço isso de forma programática também com regex. Mas ele gera muito conteúdo. Então eu coloquei umas LLMs mais baratas assim no meio, etc, para baratear. E aí agora a cada run ele gasta R$ 1. R$ 1 e alguns centavos, 30 centavos. Então beleza, então agora aqui a gente vai refinar um pouquinho, né, o nosso mapa de conhecimento. Então você vai decidir qual o seu vocabulário de inglês, gramática de inglês também. Aqui é um termo que aqui foi um problema que eu me bati no meio do caminho, porque, por exemplo, o vocabulário, ele é uma skill. Só que aqui o sistema ele identificava o vocabulário como skill, e aí, por exemplo, quando eu testei francês, por exemplo, ele puxava também a skill de vocabulário do inglês. Então eu tive que fazer uma maneira de sistema de ele conseguir identificar se o vocabulário. Isso eu fiz com IA também, porque programaticamente eu não sabia como fazer isso. A IA então identifica, por exemplo, vocabulário é uma skill que ela é básica para, né, só a palavra vocabulário é uma skill que é básica para várias áreas, né? Várias línguas, só que cada língua tem suas particularidades, então ele identifica isso. Então, por exemplo, se você colocar música, né, instrumento, ele pode lá, acordes, né? Aí acordes tem do violão, tem de guitarra, baixo, etc. E pode ter pequenas variações nesse sentido, né? Então tem termos que eles são termos genéricos, né? Teoria das cores é um termo meio genérico que pode ser aplicado em vários lugares, né? Então o sistema também identifica isso também. Por isso que você vê aqui vocabulário em inglês. Então eu estou me avaliando especificamente na skill de vocabulário para o idioma inglês. Leitura compreensiva. Aí agora aqui, ó, que legal, vocabulário e design institucional. Então, você
qual é o seu domínio, né, desse termo. Então, beleza, aqui eu não vou decidir tanto assim. E aí ele vai criar o caminho. Então, a primeira coisa que ele faz aqui, eu estou no modo debug, né? Então, para eu conseguir visualizar, ele primeiro vai criar todo o blueprint, né? O plano da aula, né? Para meus amigos designers institucionais, ele cria o plano da aula primeiro. E aí você pode, não você, né? Mas no caso eu como admin, eu estou verificando esse plano da aula e aí eu dou um ok. O que eu penso que pode ser uma uma feature no futuro é você, enquanto aprendiz, você dizer assim, não gostei dessa aula, essa aula não faz sentido, regenera ela para mim, recria ela, né? Mas isso eu não coloquei ainda aqui. Então, ele, no geral, ele tem saído muito bem. Ele cria... eu não identifiquei que ele tem criado aulas inúteis nesse sentido, então isso eu achei que foi muito positivo, assim. Então aqui, ó, ele já gerou a estrutura, o básico da aula. Então aqui ele já está, que eu consigo ver, né, também o JSON dela. Não vou abrir só por termos de segurança, né? Mas ele gera, por exemplo, ok, essa aula vai ensinar tal coisa, e agora ele está gerando o conteúdo da aula em si, né? E aí depois ele vai gerar, de fato, a aula, né? Para quem trabalha com LearnDash, né, o WordPress, ele está criando, de fato, os objetos, os CPTs, né, de cada um. E aqui foi uma questão que eu consegui fazer, porque antes eu estava fazendo um por vez, porque eu conseguia identificar erros melhor dessa etapa, assim. Mas isso estava demorando muito, estava demorando 16 minutos para criar o curso inteiro, né? O processo inteiro demorava 16 minutos. É muita coisa, é muita coisa. Então, ainda mais se a pessoa hoje está usando o celular, ela não vai ficar esperando. Ele gera no background, mas eu não criei nenhuma maneira de avisar a pessoa ainda, né? Que isso vou fazer bem depois, na verdade, nesse sistema de notificação. E aí o que eu fiz aqui, eu coloco em simultâneo. Então ele gera várias coisas ao mesmo tempo. Tanto você viu, né, que acho que o terceiro, se não me engano agora, ele gerou antes de gerar o segundo. Então, otimizei muito o processo. Agora eu não contei, mas eu acho que ele está gerando todo esse processo em 3 minutos, 4 minutos, não lembro. Então, né, se você só clicar rapidinho, né, isso desconsiderando a pessoa ali pensando e avaliando, né, se avaliando nesse sentido. Então, o processo de geração acho que gera 4 minutos, não lembro agora de cabeça. E agora aqui ele está gerando as aulas em si, né, como objetos ali na tabela, né, na tabela no banco de dados. Então, um processo bem relativamente simples, né? Primeiro ele gera o curso, aí depois ele vai gerando cada aula, e a cada aula, lembrando não, porque eu não falei isso, né? Mas cada aula pode ter até 3 sub-aulas, né, tópicos, então ele gera isso. Então vamos lá para a aula em si. Então aqui, você pode ver que eu coloquei de uma maneira levemente inspirada aqui, né, num aplicativo de coruja verde. Então beleza, vamos para a aula 1. Esqueci, deixa eu voltar aqui. E aqui esse é o título da aula, tá, para você? Então ele vai dizer qual nível que você está aprendendo nessa aula, lembrando que quando eu coloquei ele, a pessoa nível 1, então essa aula é para ensinar você o nível 2. E ele criou um subtítulozinho para a aula também, né? Então vamos para a aula 1. E aqui, então, ele fala, blá, 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 domínio essencial do vocabulário. Lembrando que aqui ele já cria a aula para você baseado nas suas skills secundárias e terciárias, né? Então isso eu acho que é bem legal, assim, do ponto de vista educacional, né? Então vamos lá, eu como sou admin, eu posso passear por todas as aulas, né? Mas vamos ver aqui, introdução ao inglês para design institucional. Deixa eu aumentar um pouquinho a fonte aqui. Aí. Então beleza, já domina, etapa, blá, blá, blá. Gente, o design aqui não tá... Sim, eu pensei bem pouco ainda, então em termos de UX não está bem desenvolvido, então, por favor, tá. Tem coisa em inglês, porque o plugin original era em inglês também de LMS, tem que traduzir isso tudo ainda, mas bem, o curso de inglês para design institucional, então tudo bem, a UX, por exemplo, ficar em inglês, né, mas tudo bem. Então beleza, ele vai dar a instrução aqui para o curso, aí ele vai dar a primeira aula, né, de fato, né, tópico. Então aqui ele está dando um exemplo concreto, ele coloca outro exemplo também. Não vou ler aqui. Tá, vamos lá. Achei que ele só está dando uma introdução para o tópico. Vamos para o próximo. Deixa eu marcar isso aqui como feito, né, que eu não marquei a primeira aula. Então está feita a primeira aula, agora está na segunda aula. Cenários do uso de inglês no dia a dia do TI. Então, o inglês do design institucional não se limita à leitura de artigos teóricos, é uma ferramenta prática, beleza? Como que você pode usar, tá bom? É só uma introdução.
Vai para o próximo. Aí, próximos passos, tá? Identificar temas. Então, isso aqui é só bem a introdução do curso mesmo, né? Acho que a introdução ficou um pouquinho longa aqui, na verdade, para esse curso. Então, aqui agora ele vai dizer para você buscar, né? Então, isso é uma coisa que eu, de forma proposital, coloquei, né? Tem algumas aulas que ele fala para você ir atrás desse conteúdo, porque ele não gera esse conteúdo para você, tipo vídeos, etc, né? Então, isso é uma alimentação. Mas aqui ele te dá uma tarefa, inclusive, né? Então, identificando termos comuns. Então, aqui, descreva sua experiência na atividade. Ah, não li atividade, né? E aí você vai compartilhar. E aqui é um termo que ainda, uma feature que eu vou fazer ainda, que você vai descrever a tarefa. Porque, por exemplo, aqui, deixa eu voltar aqui para minhas skills. Então, aqui é um pouquinho da camada pedagógica, né? Então, cada aula pode ter 4 categorias, né? Então, aprender, praticar, refletir, interagir. Então, aqui o curso ele pede para você ir atrás na vida real desses cursos, desculpa, de desenvolver essa habilidade. Então, você vai aprender, então vai ter conteúdo mesmo, mas conteúdo ele é acho que é metade, se não me engano, eu coloquei como metade do curso em si. Aí o resto ele vai falar para você praticar, então você vai para o mundo real. Aí tem a tarefa de refletir também, que é o processo de, ok, o que eu aprendi, como para a pessoa conseguir internalizar de fato o aprendizado, né? Ou o conteúdo que ela viu. E interagir também, que tem muitas soft skills, né? Você praticar com as pessoas. Tá aqui, ó, 30%, né? Então você vai praticar com as pessoas, você vai conversar com elas, você vai pedir feedback. Então tem esse componente social também nos cursos também, né? Não é só curso de conteúdo para ficar consumindo. Então ele pede para você ir, e aí depois você vai no curso e diz como você saiu. Então, como é uma ferramenta que para você, você vai ter que ser honesto, porque aqui eu não vou emitir certificado, né? De conclusão do curso, né? É uma ferramenta para você. Então você usa e você é honesto ou não. Então acho que isso foi, enfim, pelo que eu pensei, acho que ficou um modelo bem legal assim desse conteúdo. E aí eu vou fazer depois um plugin para IA conseguir avaliar essa reflexão sua, né? Então, de dizer, cara, foi legal, foi dar feedback para você, baseado no que você escreveu. Então, eu quero que seja bem. É como se você tivesse um coach ali seu dizendo, cara, foi legal isso aqui, ou você poderia ter melhorado nisso, já pensou em fazer isso. Então, é isso que deixa eu voltar aqui para aqui. Então é aqui onde você vai escrever como que você saiu na tarefa, né? Na reflexão, na interação. E aí tem todo aqui o Learning Path, né, do curso. Ele tá um curso, se não me engano, eu coloquei de 10 a 12, agora não lembro de cabeça, de quantos passos ele vai criar aqui para você. Acho que aqui tá um pouquinho mais. Porque eu tava criando um curso de 20 aulas e eu achei que ficou muito longo. Talvez eu tenha que dar estimular ali um range, também para não gerar um curso de 30, né? 30, como fala, 30 passos também, né? 30 uma aulas, assim, que eu acho que pode ficar um pouco longo. Se bem que para aumentar de 1 para 2, às vezes demora mesmo, sabe? Então, isso é uma coisa que eu estou me debatendo ainda, como que eu posso fazer, porque inclusive eu acho que uma das features é a pessoa sair de 1 para 1,5, porque daí ela tem que tomar mais um passo nisso. Ou ela pode decidir, por exemplo, agora que você aprendeu 1,5 na skill de inglês para design institucional, agora está na hora de você praticar essa skill secundária antes de você ir para o nível 2, sabe? Então toda essa engine, né, essa lógica, ainda não está bem formatada ainda, mas eu acho que tem ficado bem legal aqui. Deixa eu ver se consigo ver os cursos que eu mesmo já criei. Tá aqui, já direto. Então aqui. Então tudo isso aqui eu peguei pronto já, né? Eu tô desenvolvendo algumas coisas por cima, tem que customizar muita coisa, né? Mas ó, isso aqui é o que eu estava testando, os cursos que eu já criei. Então, ver aqui, ele criou 12 aulas para esse, mais as subaulas, né? Então, dá um pouquinho mais, vai chegar aqui a 18 ou 21 aulas, né? E aí tem aqui, por exemplo, 22, ficou bem consistente nisso, porque eram 20 aulas, mais aulas de abertura e aulas de fechamento. Então, ó, como fui colocar, coloquei, testei culinária, acho que eu testei violão, e eu deletei bastante também, né? Então, isso daqui foi minhas últimas tentativas, mas eu acho que já tem mais de 200 skills aqui já cadastrados, né? Então, por exemplo, aqui eu coloquei tocar violão, porque, por exemplo, a pessoa pode escrever tocar violão a IA vai identificar que tocar violão é a skill e não violão, sabe? Então, tem muito desse ajuste fino para fazer e ainda não sei como que isso vai se dar bem, sabe? Mas enfim, então resolvi compartilhar
um pouquinho nessa minha jornada para criar essa ferramenta. Ela não está disponível ainda, então ela não é uma ferramenta que está pronta, né, para as pessoas usarem. Eu acho que eu posso liberar alguns beta testers. Tem bastante ajuste, como você pode ver, né? Então ele não gera imagem, não quero trabalhar com essa parte, mas eu penso muito assim como fazer conteúdos auxiliares, né? Agora no momento eu estou pedindo para o aluno ir buscar esse conteúdo, e aí ele faz o relato aqui na plataforma, porque eu não quero que você, como fala, você se rely, né? Você se escore completamente na IA para te dar o conteúdo em si. Isso não é bom. Assim, eu como designer institucional que trabalho com IA e gero conteúdo para o IA, eu sei que a IA não é boa para gerar esse conteúdo inteiro. Se alguém está fazendo isso, está fazendo bem e que seja didático, me avise. Eu não conheço ainda nenhuma plataforma que gere um curso inteiro para o IA e seja bom, tá? Não seja bom e seja válido. Pode parecer bom porque a IA escreve muito bem, mas o conteúdo em si não é bom. Então, o que eu estou direcionando essa plataforma é muito mais para ela te guiar. Ó, para você aprender isso, você tem que aprender X, Y e Z. E aí, como buscar esse conteúdo feito por humanos, é isso que eu estou avaliando como fazer ainda. Mas é isso. Espero que tenha curtido. Eu fiz um vlog, estou aqui em casa, é um domingo, então foi meio improvisado, mas espero que, enfim, seja interessante. E me diga se vocês têm ideias do que eu posso fazer, como que eu posso direcionar isso. Eu penso que pode ser um projeto open source também, né? Então, liberar o código para vocês darem uma olhadinha. Mas é isso. Tá bom? Então, prazer, obrigado. Se você assistiu o vídeo inteiro, parabéns. E é isso.